Vamos lá, pessoal, nessa aventura universitária entre o esporte, o Brasil, as formas que atravessam essa individualidade entre professores de universidades brasileiras, esse cunho internacional, os maiores, os mais importantes, esse termo vocaciadores, né? Vocacionam as questões de alguns que muitas vezes outros, nos princípios da década de 70 e 80, esse impulso de pós-graduação nos campos exteriores e interiores. Podemos fazer a nossa diferença entre nossos grupos de estudos de pesquisas institucionais. Esta origem nos coloca linhas exatas e implementos ingressos de novos cursos de pós-graduação. Por isso que eu falei que a questão de despencar ou despedaçar desses pedaços que colocam uma atuação bem profunda, respeitada, autocrítica, revolucionária, que é o próprio desporto e os seus eventos científicos realizados no Brasil. Então, o crescimento nos coloca fatores empáticos significativos, porque empático vai haver consequências sinônimos de apatia. E nos coloca um tipo de pesquisa, porque vai haver sim ou não entre as conclusões de pesquisas entre regiões do país, regiões dos estados, esses órgãos ligados à nossa junta pesquisatória, buscar ressaltar avanços produzidos nas áreas que venha deslumbrar, obter maior reconhecimento social. Então é lógico, quando começamos a falar sobre esses fatos entre os compromissos, os funcionários, os setores, o secretariado, ou doutorado, ou mestrado, ou mestrando, ou pós, ou seja, que nos coloca pós-educação e coloca vírgulas entre esses processos que ocorrem entre melhorias, ocorre aumento de cobranças, mas quando há aumento de cobranças também há aumento de avaliações e suas remunerações funcionalísticas, funcionalísticas entre conjunto de pesquisas e a sua própria cobrança. Então, entre essas classes, há complementações, compêndios que nos assumem a posição de donos da verdade, na época, década de 70, 80, embora nos coloca autores como alguns que já têm um grande antônimo, um grande sinônimo, ou seja, essa maneira de analisar as próprias palavras, se é bom ou ruim, ou seja, se são palavras, se eu falo se é belo, se é bonito, ou seja, se é francês, se é brasileiro, ficou um tipo de antônimo e sinônimo entre a própria palavra dispor. Ficou uma contradição entre as palavras, significados, configurações que colocam o próprio português e a própria língua portuguesa, ela coloca um idioma, de fato, que no Brasil é um dos cunhos principais de pesquisas. Você vai olhando grades curriculares, vários homens e mulheres vieram para cá, não estou falando de Emília Ferreiro ou Jean Piaget, mas referências que nos colocaram acervos teóricos para ver um resultado extraordinário. Então, os pontos principais em questões de avaliações e graduações, é lógico que colocam um compromisso entre a universidade, como a instituição, e a própria instituição somos nós, e a própria história também que relaciona a própria instituição, e o compromisso e a sua excelência entre o aprender e desaprender. Então, há um serviço a ser sincronizado, há um serviço a ser haver pontes que venham a ser solúveis para alguns entre a universidade e a maneira de objeto de estudo, estudo-objeto, a natureza, as discussões, as produções, ou seja, reflexões, análise, identificação, investigação, intencionalidades
que vão ocorrer diante das pesquisas e o seu ser, que é uma perspectiva que aponta, e esse apontamento vai relacionar que tipo de método, mas o método muitas vezes não é aceito, mas tem alguns que muitas vezes não é aceito, não é ingerido, mas não deixa de ser método, como a comida, eu posso comer ela, não posso gostar, mas não deixa de ser uma pesquisa para muitos, mas para mim, na minha concepção, o palmito amargo é bom, mas para outros o palmito amargo não é bom. Isso nos coloca uma coletânea de sentidos elementares de eventos significativos ao nível nacional e a ciência motriz. É lógico que o próprio palmito fazemos torta. Então, é uma dissertação, uma tese? Não, é você analisar bem uma feira. Ali há vários municípios. Junta esse quebra-cabeça com vários municípios onde você passou, você pode ver o quê? É uma pesquisa. Você vai e passa de carro, ou seja, você vai com o seu automóvel em alguns lugares, nos coloca um tipo de congresso automobilístico que relaciona o seu corpus ligado à sua história, porque corpus em campo de pluralidade, e a pesquisa em si nos coloca efetiva noção. Quando falamos sobre lazer, já falo sobre algo lícito. Isso é algo ilícito, nos traz um conjunto de culturas, elementos, técnicas analíticas, comunicativas, visando obter no tempo, e esse tempo, quais são as categorias e classificações aleatórias que nós podemos colocar nesse processo sistêmico que ocorre entre os objetivos, descrições, inscrições, conteúdos de mensagens nesse desenvolvimento pessoal. Então vamos conduzir essa sinapse ligado a invariáveis ou variáveis, maneiras inferentes, que colocam uma análise de conteúdo, pré-conteúdo e pós-conteúdo, ligado à crítica latente histórica. A crítica histórica latente é esse tempo latente, vamos colocar um potencial que vai resultar passagens avaliativas, que vão ser levantamentos de apresentações de palestras, mesas redondas, apresentações de temas livres. Nós entramos em alguns canais de YouTube ou Google, ou seja, nos coloca edições de períodos, que a partir desse levantamento você vai ter uma interpretação. É lógico que a realidade, ligada ao acompanhamento e compromisso, nos coloca uma realidade econômica, que muitas vezes a economia, esse braço forte que é a família, estrutural, que muitos não tiveram apoio. Por exemplo, se eu tenho o apoio da perna direita e eu sou esquerdo, eu tenho que alongar a perna direita também, não só a perna esquerda. Há um tipo de lateralidade. Esse apoio nos coloca funcionalidade e universidade para dedicar a cada dia. Ok? Há escolas, há maneiras de viver, há maneiras de socializar. Não basta apenas querer matar. Não basta apenas querer, ou seja, espancar. Não basta apenas só pesquisar. Não basta apenas só ver a apatia. Mas a própria simpatia que você tem vai ser uma apatia para outros para pesquisar o tipo de neuro você é. Que neuro, que célula neuro. Ou seja, que coloca atividades entre si, entre a universidade privada, a universidade, a Secretaria Municipal de Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Essa universidade federal nos coloca fatores federativos que colocam um slogan de um campo nazista ou campo patriárquico, que coloca várias fotos lá, nós temos que respeitar nesse campo de relações de gênero e as competências. A relação de gênero é uma atividade. E aonde tem uma relação de gênero e atividade, nos coloca idosos, crianças, e esses fatores internos e externos, que vem a ver quantidade e qualidade nessa formação profissional. E essa formação profissional tem licenciaturas? Tem, não deixa de ser. A técnica tem licenciaturas? Tem.